Setembro de 1940. Enquanto a América continua neutra, Hitler tem a Europa sob o seu jugo. Porém, pelos céus da Grã-Bretanha, o avanço incansável dos nazistas rumo ao Ocidente é detido. Essa é uma derrota que força Hitler a voltar sua atenção para seu principal objetivo, a conquista e o aniquilamento da União Soviética. A União Soviética representava um nexo de tudo que Hitler odiava. Ele a via como bastião do comunismo e do judaísmo. E se não fosse derrotada, a União Soviética acabaria destruindo a Alemanha e destruindo a raça ariana. Havia também um puro pragmatismo aqui. A União Soviética era o Großraumwirtschaft, o grande espaço econômico. Eles precisavam de matéria-prima, o petróleo, o alimento. E com a anexação da União Soviética, teriam condições de manter uma longa guerra e rechaçar qualquer ataque americano e britânico. 22 de junho de 1941. Hitler lança a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Em um fronte de 2.900 quilômetros, o exército de Hitler, de mais de 4 milhões de tropas da Wehrmacht, se avoluma e avança, destruindo tudo o que há pela frente. Esse foi o maior exército que jamais foi reunido na história do mundo. E os alemães demonstraram uma maestria operacional e tática que os soviéticos simplesmente não conseguiram igualar. A barbaridade foi incompreensível. Seguindo as tropas na linha de frente, havia esquadrões de ações especiais. O objetivo era identificar e assassinar líderes políticos e, sobretudo, judeus nas áreas ocupadas. O extermínio de milhões de soviéticos é o implacável campo de teste para o Holocausto. A SS acelera o genocídio dos judeus e outros, vistos como indesejáveis. Mais de 9 milhões são exterminados. Campos de extermínio. Isso foi assassinato em massa industrializado. Foi uma coisa que não tinha acontecido nem na Idade Média. No inverno de 1941, o avanço brutal deles os colocou à beira da vitória. Leningrado está sitiada e as divisões Panzer alemãs estão às portas de Moscou. Buscando um devastador golpe tático e ideológico, Hitler volta sua atenção para Stalingrado. Stalingrado era um importante alvo para Hitler, porque ele sabia que tomá-la seria um insulto a Stalin e também sabia que forçaria Stalin a tentar reavê-la e ele teria condições de exaurir o Exército Vermelho. Também era uma importante cidade porque permitiria que ele girasse rumo ao sul, entrasse no Cáucaso, tomasse todas as regiões produtoras de petróleo e tornasse a Alemanha autossuficiente em petróleo. Para os dois lados, os riscos da Batalha de Stalingrado são imensos. Para Hitler, fracassar em Stalingrado seria um enorme golpe para o mito nazista, seria um enorme golpe para a própria guerra. Igualmente, Joseph Stalin estava implacável, não iria tolerar a derrota, não iria tolerar uma retirada. Uma rendição, uma perda de terreno seriam punidas com a sanção máxima. A Luftwaffe derruba 1.000 toneladas de bombas em Stalingrado, antes que 2,5 milhões de tropas se enfrentem. A ferocidade da Batalha de Stalingrado era algo saído direto do inferno. Não era incomum para batalhas serem travadas não por partes da cidade ou por quarteirões, mas literalmente por vários andares de um mesmo edifício. Em alguns casos, os reforços soviéticos foram para cima sem armas, enfrentando a morte certeira. E mesmo assim, mais e mais, eles continuavam chegando. Enquanto a batalha acontecia, o Exército Vermelho lança a Operação Urano. O que o alto comando de Hitler não consegue ver pode ser visto do espaço. Mais de 1 milhão de soldados soviéticos atacam as posições alemãs pelos flancos antes de surpreender os inimigos por trás. A Operação Urano foi um choque total e, de repente, Stalingrado estava cercada. Com o corte de suprimentos, os alemães são lançados no mais rigoroso dos invernos da Rússia. Em condições sub-humanas, eles começam a se desintegrar.
O frio era de congelar. O fornecimento de comida começou a cair. As armas emperravam. Foi um pesadelo. É difícil expressar em simples palavras o que foi uma experiência como aquela. Após 5 meses sitiado, o outrora poderoso 6º Exército de Hitler capitula. É o primeiro exército de campo alemão a fazer isso. Quase 2 milhões caíram. Mas para os soviéticos, a maré está virando. O estímulo ao moral soviético mal consegue ser descrito. Os prisioneiros alemães tiveram de marchar por Moscou e isso provou que os soldados nazistas não eram super-homens. Em vez disso, estavam diante de soldados alemães que desistiram, que se renderam, que não fizeram frente à determinação do soldado soviético. Para Hitler, a derrota é devastadora. Instintivamente, ele revida o ataque. Adolf Hitler tentou recuperar a iniciativa estratégica para fechar uma lacuna, uma saliência, se preferir, situada ao redor de Kursk. Visto de cima, o objetivo de Hitler é claro: eliminar a saliência, concentrar suas forças e recuperar a iniciativa. Para os aliados, é vital que seu mais recente parceiro militar resista. O fronte oriental é vital para os aliados porque ele absorve o grosso do poder de fogo da Alemanha. Para ser cruel, foram os soviéticos que mais lutaram e mais morreram em terra. O presidente Roosevelt compromete mais de 11 bilhões de dólares no programa Lend-Lease para Stalin. Ainda assim, as rotas tradicionais de comércio pela Europa são bloqueadas. Colocar a ajuda americana dentro da União Soviética é um dos maiores desafios logísticos da guerra. Eram 3 rotas que podíamos usar. Uma era a rota do Atlântico Norte, entrando pelos portos do Ártico Norte de Arcângel e Murmansk, mares agitados, gelados, de difícil acesso. E uma outra pelo Pacífico até Vladivostok. Mas tudo tinha que ser descarregado na Sibéria e depois levado para a Rússia na ferrovia Transiberiana, que é lenta e demorada. Também havia a rota pelo Cabo da Boa Esperança, entrando no Irã e no sul da Rússia. A rota do Golfo Pérsico é crucial para o sucesso da Rússia, mas torná-la viável é uma tarefa monumental. Nós tivemos que construir uma cadeia de suprimentos do nada. Não havia infraestrutura. Os portos não existiam. Nós que tivemos que construir. Engenheiros aliados constroem desembarcadouros, quebra-mares e cais. Simultaneamente, 720 quilômetros de estradas são construídos e 3.200 quilômetros de via férrea modernizados. Com todas as rotas agora abertas, os Estados Unidos injetam 16 milhões de toneladas do programa Lend-Lease na Rússia, incluindo gasolina, munição e um sistema de telecomunicação totalmente militar. 14 milhões de pares de botas. Alimento suficiente para garantir a cada soldado soviético uma refeição reforçada por dia durante um ano. Porém, mais importantes são os 500 mil veículos Studebaker fornecidos pelas fábricas de Detroit. O Studebaker, de fato, alterou o jogo porque deu ao exército soviético a capacidade de operar em alta escala com uma logística de longe alcance. Outra coisa que esses veículos oferecem é uma vantagem, literalmente, dentro da batalha propriamente. Os russos têm muita artilharia, mas combinando essa artilharia com esse veículo, de repente, eles têm baterias antitanques, atravessando velozmente várias partes do campo de batalha. Para dar aos soviéticos a vantagem tática em Kursk, os aliados fornecem algo mais: informações sobre os planos da ofensiva alemã. Os soviéticos sabiam que eles estavam chegando e aí eles criaram defesas numa escala que realmente jamais fora vista na guerra. As pessoas lembram do caso da linha Maginot na França. Esse lance foi a linha Maginot, mas com muito mais esteroides. Do espaço, a total enormidade das defesas soviéticas se torna clara. 3 linhas de defesa contendo uma vasta rede interconectada de milhares de armas antitanques, zonas de artilharia vistas de antemão e mais de 400 mil minas. É o maior network de defesa jamais construído ao longo de 80 quilômetros. 80 quilômetros de profundidade. 5 de julho de 1943. Mais de 2 mil tanques e 2 milhões de soldados se engajam. O nível de intensidade na Batalha de Kursk era extraordinário. Grande número de tanques e soldados lutavam no grau máximo de brutalidade, muito perto um dos outros. Havia um brutal combate mano a mano
lança-chamas, milhares de tanques, junto com artilharia chovendo em cima deles. Tudo isso combinava para criar um cenário imitando o inferno na Terra. Após 11 dias, a ofensiva alemã desaba. Há apenas 1/3 do que faltava para o seu objetivo. A tentativa de Hitler de esmagar a União Soviética fracassou. O pior pesadelo de Hitler tinha acontecido. A Alemanha estaria agora diante de uma guerra em 2 frontes e uma guerra de atrito. Stalin ganha a iniciativa no fronte oriental a um enorme custo. Mais de 9 milhões de baixas soviéticas. Em contraste, a América não precisa pôr nenhum único soldado nos campos de batalha da Europa. Stalin ficou profundamente frustrado com a demora dos aliados em abrir um segundo fronte e concluiu que era uma conspiração. Que Churchill e Roosevelt iriam lutar até o último russo. Aí os britânicos e os americanos atravessariam o canal, recolheriam todos os despojos de guerra, sendo que os russos tinham vencido dando o próprio sangue e tesouros.